Eu gostaria de concluir destacando a dimensão mais geral do sistema institucional. Uma pena que eu não tenha tempo para falar mais sobre esse processo mais interno de reconstrução, mas me importa destacar a dimensão mais ampla do sistema. Eu gostaria de lembrar aos senhores que, logo após 88, o inquérito policial esteve em vias de extinção no Brasil. Se não de modo direto, não é? De modo indireto, pela tentativa ou pela ideia de que talvez não coubesse mais à polícia o papel da investigação e que ele deveria ser transferido para o Ministério Público. O Ministério Público chegou a reivindicar isso explicitamente nos anos 90. E é surpreendente que hoje nós estamos diante dessa recuperação do papel e do prestígio do inquérito policial. A que se deve isso? Isso se deve ao notável, essa é a minha hipótese, ao notável papel desempenhado pela Polícia Federal no resgate da dimensão da investigação criminal. No resgate do prestígio da polícia na tarefa de cumprir este papel específico no interior do sistema institucional brasileiro. Destacaria esse ponto porque, nos anos 90, a aposta pós-88 de combate à corrupção, os senhores devem saber, foi uma aposta centrada na atuação do Ministério Público, por supostamente ser mais independente do que as demais instituições, a partir das ações de improbidade administrativa, portanto, ao largo da esfera criminal estrito sensu, com a promessa de que, por meio da ação de improbidade administrativa, nós chegaríamos a resultados mais efetivos, porque nos livraríamos do foro privilegiado, nos livraríamos da ineficiência da polícia, estou aqui falando como Maquiavel, não é? Nos livraríamos da necessidade da triangulação no interior do sistema envolvendo a fiscalização do Ministério Público e o julgamento do Poder Judiciário desde saída, na instalação de inquéritos e coisas do gênero, e de modo que assim nós chegaríamos, ao fim e ao cabo, no efetivo combate à corrupção política entre nós. Né? Se não prendendo administradores públicos, impondo a eles penas ou impondo a eles custos de reputação, impondo-lhes formas de sanção que seriam talvez não equiparáveis à pena de prisão, mas suficientes para combate ao crime de corrupção enquadrado como improbidade administrativa. Muito bem, um balanço de 20 anos da lei de improbidade administrativa não é muito positivo. Quem olhar os números vai verificar, não é, que a quantidade de recursos que nós conseguimos recuperar por essa via é mínima, que a quantidade de condenações é mínima, e por aí vai. Com as operações da Polícia Federal, nós temos vários elementos novos que nos permitem indicar. Primeiro, um deslocamento, não fiz referência no raciocínio anterior, também a ideia de que, pela via da improbidade administrativa, a atuação dessas instituições seria principalmente no nível estadual e não no nível federal, pela própria natureza da ação de improbidade administrativa, etc. O que nós temos agora é um deslocamento, como eu já fiz referência, do plano estadual para o plano federal, com a recuperação da capacidade de atuação da Polícia Federal nos últimos 10 anos. Isso é um primeiro deslocamento importante. Hoje já não se ouve mais falar em grandes escândalos que são conduzidos a partir do plano estadual, mas são conduzidos a partir do plano federal, como resultado das investigações. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que nós nos deslocamos da esfera civil de volta para a esfera criminal, o que é um dado extraordinário. Porque se antes nós estávamos, digamos assim, impossibilitados ou com dificuldades para nos conduzirmos na chave do Código Penal e da corrupção como crime comum, o que muda de lá para cá, se não houve mudança no Código Penal, se não houve mudança na Constituição, se não houve mudança institucional do ponto de vista das regras do jogo? O que mostra a importância exatamente desse novo papel da Polícia Federal. Eu atribuo, sem sombra de dúvidas, a essa atuação o resgate da dimensão criminal, o resgate do inquérito policial. E dessa forma, né, nós recuperamos algo que nós havíamos abandonado nos anos 90, imaginando que pela via da improbidade administrativa nós conseguiríamos melhores resultados.
Eu sei que eu estou esquecendo de uma dimensão importante. Quando eu retomo a capacidade de investigação, retomo a qualidade do inquérito, e retomo essa capacidade de iniciar os processos de persecução penal do crime de corrupção por essa via, o resultado ainda é incerto. Nós não sabemos, ao fim e ao cabo, se nós teremos, do ponto de vista processual, uma efetividade maior do que a lei da improbidade administrativa nos anunciou lá atrás. Esse é um acerto de contas que ainda vai ter que ser feito no futuro breve. Mas não cabe dúvida de que o impacto que as operações têm, não só do ponto de vista da opinião pública, mas do ponto de vista da desmontagem de esquemas de crime organizado e de corrupção, são notáveis. Né? É notável, o impacto é notável. Para concluir, eu gostaria também de destacar que a superação da dificuldade de conduzir investigações e levar a cabo, não é, de maneira mais efetiva o combate à corrupção, passa por uma renovação das relações no interior do sistema. Hoje, sem dúvida nenhuma, Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário se entendem muito melhor do que se entendiam nos anos 90 no Brasil, ainda muito marcados pelos elementos que presidiram a transição democrática entre nós. Hoje, o adensamento dessas relações é notável, e a articulação entre essas instituições também. Mas eu gostaria de fazer referência às instituições parceiras nesse processo de atuação, que são os órgãos todos que compõem o sistema de accountability no Brasil. A Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, os setores responsáveis por fiscalização no interior da Receita Federal, no interior do IBAMA e outras agências governamentais importantes que compõem este quadro e estão presentes em nada menos do que 43% das operações da Polícia Federal, dentre as 600 que eu examinei. Havia um outro ator atuando ao lado, fornecendo informações, ou participando da execução, de algum modo elas estavam presentes. Isso é uma grande novidade. A sociedade brasileira ainda não percebeu isso, não é? E vai levar, talvez, mais algum tempo para ver. Tem 1 minuto para um último slide? Com tudo isso, nessa pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros em 2008, cuja visualização também está difícil, abaixo das Forças Armadas e da Igreja Católica, que sempre ocupam o ranking, sempre ocupam o topo do ranking de confiança da opinião pública nas instituições, a Polícia Federal aparece em 3º lugar, acima do Ministério Público, que dentre as instituições públicas, no pós-88, sempre ocupou a liderança dentre as instituições públicas. A Polícia Federal ultrapassou o Ministério Público nessa pesquisa. O que demonstra um reconhecimento público muito significativo, né, a respeito da atuação da instituição. Mas eu gostaria também de destacar, infelizmente, de uma maneira muito precária, que nessa pesquisa mais recente, feita pelo Vox Populi, que pergunta a respeito das operações que a Polícia Federal tem realizado para combater esquemas de corrupção no Brasil, se as pessoas ficaram sabendo dessas operações. 70% têm conhecimento das operações. Destes, 84% disseram que essas operações ajudam a combater, de fato, a corrupção no Brasil. 84%, um número bastante expressivo. Porém, 51% em 2008, isso aqui está absolutamente invisível, não é? Para 51%, às vezes a Polícia Federal age fora da lei. Esse percentual de 51% era de 38% no ano anterior. De um ano para o outro, então, de 38% da opinião pública, passou a 51% aqueles que identificam numa atuação que extrapola os limites da lei. Esse é um ponto de reflexão, com o qual eu gostaria de encerrar. Senhores, esse resultado é fruto
do equilíbrio dinâmico ao qual eu fiz referência no início da minha apresentação. É próprio de um sistema de checks and balances que quem está na linha de frente receba as críticas pela forma como está atuando. E os senhores, se me permitem, devem entender esta crítica, devem acolher esta crítica. E por que eu digo isso? Porque isso já é evidente no interior da própria instituição. Eu tive a oportunidade de entrevistar membros destacados da Polícia Federal. E obtive desses senhores uma noção muito clara de que hoje há uma consciência muito grande no interior da Polícia Federal de que a sua afirmação institucional no longo prazo passa necessariamente por um respeito às regras fundamentais do Estado Democrático de Direito. Essa dimensão me parece bastante enraizada já, bastante disseminada. Há pouco espaço para agentes no interior da polícia que não compartilhem mais com este princípio básico, fundacional da democracia brasileira. O respeito aos princípios do Estado Democrático de Direito, dentre os quais está a legalidade. Mas, em segundo lugar, há uma clara determinação no sentido de que a afirmação institucional da Polícia Federal no longo prazo passa pela qualidade da prova. O que significa dizer, no conjunto das atividades desempenhadas para oferecimento da prova, todos os elementos, não é, que são necessários observar na produção da prova têm que ser observados, têm que ser rigorosamente observados. Esse me parece ser um elemento mais específico, aquele que, sem dúvida, pode levar longe a instituição, no sentido da sua afirmação e da sua independência. Por estar vinculado a órgãos políticos, a uma condução política por parte do Executivo, a corporação podia simplesmente se jogar nos braços do Executivo e fazer digamos assim, o jogo da liderança política. Acho que a Polícia Federal não corre mais esse risco no Brasil. Mas poderia ocorrer um outro. Em operação recente, ela podia ter afirmado que aquele inquérito policial, tal como foi conduzido, foi correto e que, mais uma vez, a polícia prende e o juiz solta um grande banqueiro. A Polícia Federal não adotou esse discurso e não caiu nos braços da opinião pública, o que poderia ter feito. Simplesmente desonerando-se dos resultados, que seriam certamente negativos. E ao não fazer isso, ao de certo modo, me permitem a falta de cerimônia, cortar na carne para afirmar que não ofereceremos provas sem qualidade, inquéritos mal fundamentados, sob o risco de que serão depois desprestigiados pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, é uma medida de autocontenção notável, que eu gostaria de destacar, vem ao lado de uma série de outras medidas de conduta interna, que são promovidas pela própria instituição, com vistas a ajustar-se nesse quadro, a ajustar-se melhor perante a opinião pública, inclusive. Ou seja, afirmar-se como um órgão de Estado, que tem por definição e natureza a proteção dos interesses do Estado, e não pode estar a reboque da liderança política ou mesmo das pressões da opinião pública. Isso sim leva uma instituição a se afirmar no longo prazo. Desculpe ter tomado tanto tempo, vício de professor. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Teria mais elementos para oferecer aos senhores, fica para uma próxima oportunidade. E parabéns pela organização do evento. E eu poderei depois, se possível, atender a dúvidas, questões e debates. Deixei também no início o meu e-mail, estaria acessível por meio dele aos senhores, e pretendo acompanhar as demais atividades ao longo do dia e no período da manhã de sexta-feira também. Muito obrigado.